Será que é possível estimular a inteligência do bebê? Eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star Bebê. Desde que minha filha nasceu, eu fiquei me perguntando se eu deveria fazer alguma coisa para ajudá-la a estimular as suas habilidades socioemocionais, sua inteligência, o desenvolvimento motor. E eu acredito que essa é a dúvida de várias mães e pais por aqui também. Então, com muito prazer, eu trago hoje a Cristiana Roca, psicóloga e neuropsicóloga do Instituto de Psiquiatria do HC. Ela tem uma expertise e uma experiência de anos em trabalho com desenvolvimento infantil. Bem-vinda, Cristiana! Oi, Aline, obrigada. Conta pra gente, existe uma fórmula mágica? A gente de fato tem que estimular o nosso bebê para que ele seja mais inteligente? Fórmula mágica não existe não, mas existem alguns ingredientes assim que são muito importantes e fazem muita diferença quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Para uma criança se desenvolver bem, um primeiro ingrediente é a interação com as outras pessoas, né? Nós, seres humanos, a gente se desenvolve na interação com o outro. E qual que é a primeira pessoa, então, com quem a gente interage? Primeiro com a mãe, depois a gente alarga isso para os pais, né? Isso aumenta para os pais. Então, a primeira pessoa com quem a gente interage é a mãe. Então, a mãe, ela tem um papel importante nesse cuidado do bebê. Pode vir muito na mente das pessoas um super estimular, né? Eu preciso ficar ligada nisso, eu preciso fazer assim, algo que fica muito programado, muito mecânico, e na verdade não precisa disso. Por exemplo, um dos primeiros comportamentos que são muito importantes, a mãe olhar para o seu bebê. O olhar da mãe para o bebê, né? Quando está trocando, nas mamadas, mamar é uma coisa que só a mãe pode fazer. Então, quando a mãe está dando as mamadas para o bebê, essa troca de olhares, né? Essa conversa, mesmo que seja um bebê que ele ainda não tem linguagem, que ele não fala, conversar com este bebê é importante porque ele vai acostumando com sons. Ele vai acostumando com essa linguagem, e aí isso ajuda no desenvolvimento da fala oral. Então pode ver que se a mãe está dando de mamar, ele já está com os 3 para 4 meses, ele olha, ele fixa o olhar na mãe, né? E conforme esta mãe olha e conversa, ela também vai dando um sentido para ele. É como se ele se percebesse também existindo. E isso é fundamental, isso é muito importante. Olha que coisa, Aline, assim, nós, né, seres humanos, a gente reconhece uma face, um rosto, primeiro do que a gente reconhece uma emoção. As estruturas cerebrais, né, necessárias para o reconhecimento de emoções, elas dependem bastante da estimulação ambiental. Então, quando eu estou falando do bebê pequeno, da mãe olhar e conversar, é lógico que quando você está olhando e conversando, vão vindo expressões, né? Quando a mãe conversa fazendo um elogio, dizendo, puxa, por que você está triste? Estou chegando com a mamadeira, você está com fome, vai dando significados para essa emoção. Conforme o bebê vai crescendo e que esta linguagem vai se tornando algo que ele compreende melhor, ele também vai aprender a nomear as emoções dele. Se a gente for pensar no desenvolvimento cerebral, como é que eu estimulo esse desenvolvimento cerebral? Que estímulos que eu preciso dar? Estímulos que são sonoros, estímulos que são visuais, táteis, né? Então, quando eu faço um carinho nessa criança, o quanto que é importante o acolhimento, né? Quando eu abraço a criança quando ela está extremamente agitada, quando ela percebe que nesse abraço ela pode se acalmar. Tudo isso movimenta, né, redes aí no nosso cérebro e ajuda isso a se desenvolver. Você falou da importância da mãe olhar para os olhos, né, do bebê. E o pai? Qual o papel do pai nessa fase? Então, o pai, quando a criança ela é bem pequenininha, o papel principal do pai é dar segurança para essa mãe, para que ela possa ficar muito atenta a este bebê, quase que ficar devota a este bebê, né? As mães se afastam do trabalho mais tempo do que o pai, é a mãe que tem que dar de mamar, né? O pai, ele dá uma segurança emocional para a mãe, né? E lógico que na sequência de tudo isso, aí esse pai também vai dividindo tarefas com a mamãe, né? É importante também que ele participe de atividades ali que o bebê precisa fazer na sua rotina diária. Então, banho, né? Ajudar na hora da papinha, da comida, ajudar na hora da mamadeira, colocar para dormir.
também é interessante que ele também converse com a criança, que ele também olhe para essa criança. Esse desenvolvimento anterior tem um papel aí posteriormente, né, nesse controle todo de comportamento. Habilidades relacionadas à segurança, né, como que eu controlo os meus impulsos. E aí isso não precisa ser algo de uma, volto a repetir, acho que super estimulação, eu ficar preocupada com isso, com o que eu estou fazendo, né? A disponibilidade dos pais com aquela criança já caminha com uma estimulação, né? Por isso eu estou disponível para aquela criança, eu vou conversar com ela, eu vou brincar, eu vou olhar para ela, eu vou tentar entender o que ela está querendo me mostrar, né? O que ela está sentindo. Então, muitas vezes a gente fica preocupado em comprar um brinquedo que ajuda a estimular uma coisa. Eu lembro que eu ganhei um brinquedo que a Jill ficava de bruço, né? Ela ficava tentando começar um controle ali de tronco, mas ela nem estava nessa fase. Então, a gente não tem que antecipar as coisas. É importante a gente deixar com que o bebê vá se desenvolvendo por meio de estímulos básicos da interação. Isso é importante o que você está dizendo, né? Hoje a gente se preocupa muito com comprar, né? Porque tem muitas coisas, a gente pode escolher muitas coisas. Mas não adianta eu encher aquela criança de brinquedo se ela não tiver o outro para interagir, não é? A gente se desenvolve na interação com o outro. Então é importante que, além dos brinquedos, os pais possam ter um tempo, quem cuida dessa criança possa ter um tempo para sentar com ela e brincar junto. Na brincadeira, você vai desenvolvendo o jogo simbólico. O que é o jogo simbólico? É o que ele faz de conta. Sabe que você pega a bonequinha e aí vamos fazer a bonequinha tomar água e isso vai imitando situações do dia a dia. E nessas brincadeiras, a criança vai mostrando também para você como ela está entendendo tudo isso. Então, o jogo simbólico é importante para a construção futura ali da inteligência, né? Então, não só ter um monte de brinquedos, mas ter a companhia de alguém para brincar. E às vezes você nem precisa de brinquedos tão caros. As crianças podem ser muito criativas, né? Aliás, desenvolver criatividade também é algo importante. Com coisas muito simples é possível se brincar. Brinca com caixas, né? Você pode... coisas coloridas, materiais que são coloridos e que você desenvolve um jogo. Jogar alguma coisa, ela pega, esconder, ela procurar. Então, às vezes, você nem precisa de brinquedos tão caros ou tão elaborados. E acho que uma outra observação importante na época que a gente está é que os tablets, né, os meios eletrônicos, então eu tenho um tablet com jogos, eu tenho um celular que tem jogos, e aí você vê muitas crianças pequenininhas já sabem manusear, né, com o seu dedinho, um tablet e um celular, né. Embora isso possa ser muito interessante, tem jogos computadorizados que são coloridos, eles também têm som, eles também têm música, a gente precisa tomar um cuidado para não usar só este tipo de recurso. Somente este recurso não possibilita que essa criança tenha vivências e experiências diferentes. Então, aquelas brincadeiras antigas, né, de chão, jogos, bonecas, isso é importante, ainda tem muita importância para o desenvolvimento, no brincar. Ô Cris, e cada vez mais tem se falado de habilidades socioemocionais, porque muitos pais se preocupavam muito que os filhos tinham que ter um sucesso profissional, estudar nos melhores colégios para passar no vestibular e fazer a melhor faculdade, e muito tem se visto em relação às habilidades socioemocionais, que é a falta de empatia, resiliência, não consegue lidar com frustrações, ter liderança, habilidade de solucionar problemas. Há estudos até da USP mostrando que entre jovens estudantes de medicina há um elevado percentual de, por exemplo, tentativa de suicídio. Profissionais brilhantes, né, ou estudantes brilhantes, que em algum momento aí se perdeu essa questão das habilidades socioemocionais. Como que a gente pode pensar em fazer com que os nossos bebês tornem-se crianças e adultos que tenham essas competências? Habilidades socioemocionais, quando a gente fala disso, a gente está falando de um conjunto de fatores ou de aspectos, né, que nos permitem lidar com situações relacionais, né? E aí a gente pode dividir isso em dois aspectos. O primeiro voltado para mim, né, para a própria pessoa. Então, quando a gente fala de um autoconhecimento, que autoconhecimento seria esse? Seria se eu consigo identificar uma emoção que eu estou sentindo, se eu consigo nomear essa emoção e lidar com essa emoção. Então, controle dela ali na situação, no ambiente.
E aí tem um outro aspecto que é como é que eu lido com o outro, como é que eu expresso a minha emoção para outra pessoa, como é que eu faço uso das minhas habilidades sociais. Então eu sei chegar, cumprimentar, me despedir, elogiar, empatizar, entender o que o outro está sentindo, então que eu não vou falar um determinado assunto porque eu sei que isso pode magoá-lo, enfim. Aí agora vamos pensar então nisso com o bebê, certo? Para o bebê começar a ter um autoconhecimento no futuro, né, você tem que caminhar para o futuro, o necessário agora é exatamente isto, que os adultos possam nomear para ele o que percebem que ele possa estar sentindo. Ah, agora você gostou, trouxe a mamadeira, ficou feliz, né? Então nomear as emoções, e isso também não precisa ser desse jeito assim tão professoral. Pode ser na própria relação, quando você mostra que aquela situação tem uma relação com a emoção. Então, puxa, estamos felizes porque aconteceu isso, né? Ai, ó, agora não deu certo, vamos tentar de novo, vamos fazer de outro jeito. A gente ficou triste que não deu certo a brincadeira, como é que a gente vai fazer de outra forma? Então, é quando você vai olhando para a criança e se você está feliz e você está fazendo um elogio para ela, você também está mostrando isso no seu rosto. Se você está triste, você também não vai falar com ela do mesmo jeito que você fala quando você está elogiando, entende o que eu estou dizendo? Assim, então vamos supor, vai dar uma bronca na criança, né? Você vai chamar a atenção dela para alguma coisa, olha, não pode fazer desse jeito, né? Isso é perigoso, o seu rosto não pode ser assim, isso é perigoso, você não pode fazer desse jeito, certo? Porque o que você está dando é uma mensagem de não pode, não estou gostando disso. Não precisa ser de um jeito também extremamente estereotipada, né? Mas tem que ser diferente de quando você está elogiando, de quando você está fazendo um carinho. É nesse olhar que a criança vai tendo que ela vai ligando emoções. E aí ela vai entendendo isso também corporalmente, quando eu estou triste, né? Como é que uma pessoa que está triste fica? Como uma pessoa que está feliz se movimenta? Quando a criança é pequenininha, é isso que ela precisa, que os pais possam ir dando sentido para ela desse mundo para o qual ela chegou. Você vai dando sentido, você vai conversando com ela e você vai dizendo o que está acontecendo. Tem muitos estudos que mostram, por exemplo, crianças em situação de vulnerabilidade, crianças pouco estimuladas, o quanto para elas é difícil desenvolver essas habilidades, de olhar para outra pessoa e conseguir entender o que ela está mostrando de emoção no rosto. Cris, muito obrigada por essas dicas aí e por mostrar pra gente o quão importante é a gente pensar no desenvolvimento, tanto aí motor, cognitivo, dessas habilidades socioemocionais que vão fazer com que o nosso filho, filha, cresçam aí mais preparados para lidar com os problemas da vida, né? Então eu espero você no próximo Mãe Estar Bebê. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e principalmente se inscreva aqui no canal. Um beijo e até lá!